Como é que se fala? Casa de Deus. Betel. Não é? Isso. Betel, casa de Deus. Betel, casa. Beit também significa casa. A palavra Beit é a palavra Betel é uma derivação de Beit. Beit significa casa. Então a primeira letra do livro do Gênesis é uma casa. Ou seja, Deus criou o cosmos para que o homem habitasse nele. E quem criou não foi Deus, foi seu arquiteto Beit. O Lamed começa lá em cima no céu e faz a ligação entre os homens e o mais profundo do mundo dos mortos. Então você tem a explicação mística, cabalística, você ouviu, né? A explicação cabalística, e você tem uma outra explicação que dá para olhar até aqui na própria gramática. Por quê? Porque a palavra bará é um verbo, criar. Só que Elohim está no plural. Para que esse verbo acompanhasse o substantivo, seria necessário que ele também estivesse no plural. Então seria Baraim. E aí nós leríamos Bereshit Baraim Elohim. No princípio criou os deuses. No princípio criaram os deuses. Mas o Bará, ele está no singular. Então no princípio criou deuses. Não está acompanhando um substantivo. Muitos dizem que o Bará, criar, é um verbo que só aparece quando Deus está trabalhando. Não é tekne. Tekne é grego, é técnica, é você fazer com as próprias mãos. Você pegar um produto rústico e você fazer a manufatura, você trabalhar ele. O verbo bará só aparece numa ação divina. Então, o Elohim aqui vão se explicar como que se fosse um plural majestático. Plural majestático. Na onde toda a presença e a glória de Deus está revelada na palavra Elohim. E aí muitos vão dizer que essa majestade de Deus seria aí a sabedoria, a ciência, o poder, a glória. Vai se dando uma explicação assim simplista. O próprio judeu trabalha assim. Eu penso, na minha cabeça de teólogo, que esse plural majestático de Elohim tem a ver com os 7 Espíritos de Deus. Eu só conheço 3 ou 4. Isso aí é uma tese. Que vão dizer que os 7 Espíritos de Deus está alinhado com a sabedoria, com o poder, com sabedoria, poder, eminência, misericórdia e tal. Vai se colocando os atributos de Deus. Mas eu penso diferente. Sabe por que eu penso diferente? Porque aqui no texto hebraico, cadê o Ruá? Cadê aqui o Ruá? Merahef, Tchadpelei, Hamaim, Veruá, Haaretz, Verhaaretz, Hayetá, Tohu Vavohu, Verrocher, Alpenei, Terron, Veruá. Veruá. Ruá. Já ouviram essa palavra? Nunca. Ruá. Ruá. A palavra ruá significa espírito. Ruá, espírito. Então aqui está escrito
Veruah Elohim, e Espírito Deus, Merahefet, se move, Alpenei, sobre Hamaim, as águas. Aí você pega a imagem, um mundo em caos. E aí você vê a imagem, né? O Espírito de Deus se movendo sobre as águas. Como que eu posso interpretar a palavra Espírito aqui sobre as águas? A palavra Espírito aqui não é espírito humano, não tem nada com alma. Porque a palavra Espírito também significa sopro, vento. Então, quando você olha essa imagem do Espírito de Deus sobre as águas, o que você vê? O vento sobre as águas. Então, eu encontrei o primeiro Espírito de Deus. O que é o vento? É Deus respirando. Ó. É Deus respirando. É a respiração de Deus sobre mim. Ei, Terezinha! E o segundo Espírito? Não chegar. Quando Deus faz um homem do pó da terra, ele faz um defunto. O cara está lá, inanimado e sem vida. Aí Deus faz nas narinas, e o homem o mesmo sopro está lá nas águas. Deus faz no homem. Qual é o segundo Espírito de Deus? A vida, o sopro da vida. E o terceiro Espírito de Deus? O Ruach Kadosh, o Espírito Santo, que no grego é Parakletos, né? Então eu encontrei 3. Não sei o resto. Falta 4. Vai descobrir. Falta 4. Vai descobrir. Então eu penso que os que falar os 7 Espíritos de Deus não está relacionado aos atributos, mas essa questão da própria palavra Espírito, vento, sopro. E nós temos no começo o vento sobre as águas, nós temos o sopro sobre o homem. Então eu penso que parte daí dessa questão dos 7 Espíritos de Deus está relacionado aí ao sopro, ao vento, à vida, ao próprio Espírito de Deus. E o restante eu não sei, irmão, não vou saber. É bem mais fácil você simplificar do que você tentar a entender na sua profundidade, tá? Então, o Elohim nós já resolvemos. O Elohim já resolvemos. Aqui está se referindo, nessa questão do plural majestático, da totalidade do poder de Deus como ser. Por isso, não é trindade. Não pode ser trindade. Tá? Eu nem uso muito a palavra trindade. Eu uso a palavra triunidade. Triuno. E outra coisa, o Espírito de Deus é uma pessoa? É. Mas lá no céu nós vamos ver o Espírito Santo, a terceira pessoa? É. O Espírito Santo é o próprio Jesus. É a presença de Jesus. Porque quando ele ia, vai ter descer o Consolador, que é o Espírito Santo. Enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo, não precisa mais ler, né? Sim. Está em Atos. Isso, e enviarei o outro, né? O outro Espírito. Mas eu penso que o Espírito Santo seja a própria presença de Jesus. Não em pessoa física, né? Mas a presença mística dele sobre as nossas vidas, porque ele é o advogado e é ele que intercede diante do Pai. Então, quer dizer, o Espírito Santo intercede para Cristo, Cristo é o advogado e intercede para o Pai. Então, eu penso que seja o próprio Cristo entre nós, a presença dele, porque ele está lá à direita de Deus, mas a sua presença está em toda a igreja, em todo crente, e nós falamos isso todo o tempo. Então, eu penso que haverá lá uma terceira pessoa para a gente ver. Nós falamos terceira pessoa
porque nós temos a figura do Pai, a figura do Filho e agora a sua presença no nosso meio. Seria o próprio Espírito de Deus. Exatamente. Sopro de Deus, a presença dele. Quando diz, né, que vai ser um corpo transformado, quando vemos ao povo, vai vir um corpo transformado, não é esse corpo, vai vir um corpo transformado. Será que não é o Espírito? Não, não pode, porque um Espírito não pode ressuscitar. E haverá ressurreição. Ressurreição. Então, se Vai ser um novo corpo, né? então, O Espírito não morre, né? O Espírito não E morre. Jesus, quando ressuscitou, ele chegou para Tomé, pode tocar a mão, olha o tamanho do buraco aqui, da cruz. Olha aqui o tamanho do buraco da lança. Toque em mim, toca aqui, você vai ver que eu não sou um espírito. E Jesus comeu no meio deles. E ainda abençoou. Como foi que eles souberam de Jesus quando ele abençoou o pão no encontro de Emaús? Por que eles souberam que era Jesus só naquele momento? Por causa da forma de abençoar o pão. Jesus pegava e dizia: bendito sejas tu, ó Deus, Criador dos céus e da terra, que da terra faz brotar o pão e dá o alimento aos homens. Quando Jesus fez essa oração, eles entenderam que era Jesus, porque era a prática dele abençoar o pão dessa forma. E aí Jesus, desapareceu no meio deles. Então, corpo glorificado, fora dos limites aí da física. Agora, irmãos, a terra era vazia ou se tornou vazia? Bereshit bara Bereshit bara Elohim et ha-shamayim, a transliteração, ve'et haaretz, a terra é eretz, mas como tem um artigo, então haaretz, ve'et haaretz, ve-haaretz hayetah, ve-haaretz hayetah, torro, vavohu, ve-hosher, torro, vavohu, bereshit bara Elohim et hashamam ve-et haaretz, ve-haaretz hayetah, torro, vavohu, torro, vavohu, hayetah, torro, vavohu, ve-hosher, al penei tehom. Ruach, Espírito, Veruach Elohim, Merahefet, al Penei Hamaim. Em princípio criou Deus os céus e a terra Hayetah, Tohu Vavohu. Essa palavra é um problema. Hayetah, Vavohu, sem forma. É H e o U no Isso, final, né? isso, sem forma e vazia. Mas essa palavra era ou tornou-se? Hayetah era,
sem forma e vazia, ou tornou-se sem forma e vazia? Tornou-se sem forma e vazio. Se você diz que era sem forma e vazia, significa então que Deus criou um cataclisma. Porque havia um outro. Deus criou tudo desorganizado, bagunçado, tinha abismo, a terra era quente demais, não tinha. Se você diz tornou-se, você vai ter que diferenciar o versículo 1 do Gênesis com os outros, porque você vai entender que tem milhões de anos entre o versículo 1 e o versículo 2. Em princípio, criou Deus os céus, ha-shamaim, os céus, e veit haaretz, e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Não tem continuidade. Depois a terra tal se tornou ou era. Então, se você dizer que Haetá tornou-se, então o versículo 1 é a primeira criação. E do versículo 2 em diante, Deus está reorganizando o que está defeituoso. Até mesmo porque no relato do livro do Gênesis, a palavra barar, criar, só aparece no começo. E nos outros haja luz e houve luz. Deus pegou a luz, separou o dia e a noite, separou as águas de baixo das águas de cima. Então você está percebendo aí que na narrativa Deus está organizando e não criando. Uma pergunta, a Torá, ela significa isso que está sendo... A palavra Torá significa ensino. Ensino. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Sim. São 5 livros da lei. Aqui é uma exegese do livro de Gênesis, muito comum nas igrejas, muito comum nos seminários de teologia, para tentar se descobrir se a terra, se Deus criou tudo perfeito e veio caos, ou se Deus foi criando tudo desorganizadamente e foi organizando tudo. Sim, mas se eu pegar a Torá para fazer esta interpretação, também é correta ou não? Vai ter problema Vai ter também, problema. da mesma forma, porque os rabinos vão se eles vão se separar, vai ter linhas de pensamento por causa dessa palavra Haetá. Então assim, o que você vê é Deus criando todas as coisas, Deus organizando. E aí entende-se o quê? Que a primeira criação era a criação perfeita, onde tudo estava harmonioso. Aí o cão lá em cima peca e é mandado para a terra. Aí Jesus vai dizer: eu vi a Satanás caindo como um raio. E o que foi que matou os dinossauros? Um meteoro. Eu sempre pensei essa tese aí. Um meteoro que caiu e abriu um abismo, ou seja, ele caiu e a velocidade era tão grande que ele foi abrindo um abismo, um buraco lá embaixo, e de lá, desse abismo, surgiu as trevas, a escuridão, que saiu acabando com toda a luz e toda a vida que tinha na terra. Ou seja, a queda do cão. Sempre pensei nisso, mas eu nunca ouvi alguém explicando isso. Tava pensando, Sim. deve ter sido nessa hora aí que... Exatamente. E aí, a terra aqui, ela não está sem forma e vazia. Você tem um abismo e você tem o Espírito de Deus sobre águas. Então a terra não está vazia. Vazia de seres humanos, de vida, tudo foi destruído. Mas os elementos naturais, o vento, a água, estão presentes. Então é algo que já havia sido criado por Deus. A partir do versículo 1. O versículo 2 em diante, Deus começa a dizer: haja luz e houve luz, e separa as águas de baixo de cima, e separa as trevas do dia, coloca os astros para governar a noite, os astros para governar de dia. É como que se Deus viesse reorganizando toda a casa, Beit, toda a criação.
Então, a tendência é se interpretar como tornou-se. Essa é a tendência, né? Isso. E agora tem uma outra questão polêmica. Top. Quais foram as maldições que Deus lançou sobre o mundo após a queda do homem? Porque, veja só, nós não temos noção da criação. Você pega mais ou menos ali a ordem da criação. Aí você vê Deus criando as coisas de cima e Deus criando as coisas de baixo. Deus criando as coisas de cima e Deus criando as coisas de baixo. Então é como se fosse uma gangorra. Uma hora o mundo pede para cima, outra hora o mundo pede para baixo. E aí no sexto dia qual é a criação? O homem é feito de qual material? Os dois. Primeiro da terra, que acredita-se que seja a terra do rio, ali do rio Eufrates, onde estava a árvore da vida, onde está representados os elementos dos 7 Espíritos de Deus. Então, da terra, da árvore da vida, junto com a água do rio Tigre, Deus forma o homem. Ou seja, ele é feito de barro, da terra, o mundo peito para baixo. E aí Deus sopra sobre ele a vida. E aí o mundo equilibra. Quando Adão peca, o que é o pecado de Adão? É a desobediência? Não. A essência do pecado não é a desobediência, é a culpa. Adão não sentia nenhum tipo de culpa porque ele não havia cometido nenhum erro. A partir do momento que ele cai na meia-verdade da serpente, então ele sente culpa e se esconde. Pecado. Por causa disso, tinha que ter um movimento gigantesco de redenção e matar animal e cobrir o pecado do homem, porque o homem agora tem culpa de tudo que faz. E aí o que Deus faz para ele? A terra vai ser sua inimiga, você terá que arar essa terra. E aí a gente fala até dos homens das cavernas, né? Será que existiu os homens das cavernas? Aonde que Adão foi viver quando saiu do paraíso? Sabia construir casa? Sabia utilizar a madeira? Não sabia, nada. O trabalho de Adão era contemplativo. Ele colocava nome em todas as coisas, ele dava sentido a tudo que estava ali. Mas e a terra brotava naturalmente o alimento, não havia a inimizade do homem com a natureza. Ele vai ter que viver em cavernas. E diz os livros apócrifos do Antigo Testamento que os maziquim, os demônios, vinham à noite atormentar Adão, porque ele saiu da proteção de Deus do jardim. E Satanás tem uma sede no homem, porque ele é o único parecido com Deus. Os anjos não são parecidos com Deus e nem têm os atributos de Deus. Quer ver um exemplo? Um querubim. Vocês pensam que o querubim é aquela coisa bonitinha, aquele anjinho, né? De com a bundinha de fora, asinha bonitinha. Olha a visão de Ezequiel e veja o que é um querubim. Um ser de mais de 12 metros de altura, com rosto de homem, rosto de boi, rosto de águia, com 6 asas que cobrem o rosto, que 2 voavam e cobrem os pés. Pés de carneiro, tudo direito, não esquerdo, e uma catraca que gira o seu rosto. É um ser bizarro. E eu penso que é literal. Literal. Deus falou que podia das pedras fazer ser humano a Abraão, filhos de Abraão. O povo de Israel estava reclamando que não tinha carne. Deus mandou um vento no mar e o mar saiu galinha. Que o povo do interior chama de arribação, né? Então saiu codorna lá do mar. Deus fez ser vivo do mar. Deus não pode fazer um ser bizarro para nós, não, para a sua glória. Os serafins parecem as chamas do fogo, as labaredas de fogo. Então, o único ser que tem os atributos de Deus nele é o homem. Por isso que o homem é tão... É o homem. Só que quando o homem peca, Deus lança a maldição. E aí, irmãos, aí vem a questão. Tudo que está no mundo dos homens nasce, cresce, envelhece
e morre. Natural, homens, seres humanos, frutas, flores, tudo acaba. Tá bom. E aqueles anjos que apareceram a Abraão? Velhos, cansados e que esperaram Sara ir lá no quintal matar um cordeiro. Imagine, eu matei um porco uma vez e no sertão, até aquilo ali ir para a panela vai umas 2 horas ou mais, porque você tem que matar o bicho, depois você tem que levar lá para uma tábua, jogar água quente, tirar todo o pelo, corta a cabeça, corta as patas, pendura numa árvore em pé, não é assim? Aí abre a barriga com a bacia embaixo para tirar toda a barrigada. Blum! Depois dali é que vai carne para dentro e começa a assar. E os anjos ficaram numa prosa lá sentados, lá lavando os pés, porque estavam cansados. E era uma prática da época que o anfitrião desse água com ervas e tal, para poder os pés descansarem. E aí, irmão, por que aqueles anjos estavam tudo velho? E comeram. Estavam com fome. Anjo não casa, não dá em casamento. E aí? Mas os homens da terra mesmo lá que era até a tenda de Abraão, para dizer que esses homens do qual você colocou dentro da sua tenda, formosos, do qual nós poderíamos tirá-los para fora. Sodoma e Gomorra, não é? Legal, vamos lá. Aí vamos lá, aí, é legal, aí Sodoma e Gomorra então foi destruído ali pelos anjos. Outra coisa, se você visse um anjo e você fosse segurar ele, o que você acha? Você ia ter força para segurar um ser de terceiro, quarta grandeza? Jacó, né? É, porque o anjo deu um soco na perna dele e o músculo rompeu assim, ó. Tanto que até hoje os judeus não comem a coxa do boi, porque foi aonde foi rompido o músculo. O nervo, né? Seria um... Sim. Aí, para facilitar, você diz, não, mas ele permitiu. E o que o anjo estava fazendo ali? Naquela hora. Logo no raiar do sol. Os judeus, a tradição judaica afirma que os anjos, para descer no mundo dos homens, cumprir missões, vir abençoar os homens, eles têm que aguardar o momento em que há a abertura da passagem do mundo de Deus para o mundo dos homens. Então não é só assim, vai lá e entrega a bênção, igual Daniel. O anjo de Deus diz, vai lá e entrega a bênção, Daniel. Não dá, porque se os mundos ficam abertos, Satanás pode ir até Deus, como ia lá no livro de Jó, que ele se apresentava diante de Deus para poder acusar os homens, e agora ele não consegue fazer mais isso porque Cristo está lá. Então o máximo que ele chega num lugar para que a sua voz seja alçada e ouvida, mas ele não pode mais lá. Então os anjos descem para cumprir a sua missão, mas o mundo de Deus é um mundo eterno, não tem velhice, não tem morte, não tem dor nem sofrimento. E o anjo não é um espírito, porque anjo tem corpo e é uma criatura feita por Deus, suscetível ao pecado, porque o primeiro pecador foi um anjo. Aí eles descem para o mundo dos homens. O que vai acontecendo nessa esfera de mundo que tudo se destrói? O corpo dos anjos começa a se corromper, começa a sofrer a gravidade do mundo dos homens e começa a envelhecer numa velocidade muito mais rápida que o corpo humano. Portanto, os anjos vão ficando enfraquecidos se eles permanecerem muito tempo no mundo dos homens. Só que se eles não subirem na hora, eles têm que esperar, porque o portal só abre no pôr do sol e no raiar do sol. Quanto tempo tem do crepúsculo, pôr do sol, até a noite total? 20 minutos.
Quanto tempo tem do crepúsculo da manhã, da noite total até o dia clarear? 20 minutos. O anjo estava aguardando a ordem para subir. E Jacó chegou lá e segurou ele. Se ele, e ele já estava enfraquecido, por isso Jacó conseguiu segurá-lo. Se ele não sobe no momento, talvez não daria mais tempo de subir por causa da corrupção do seu corpo. Ele não poderia ter mais acesso. O que aconteceria com ele? Se tornaria um ser comum, humano, morreria e ressuscitaria como homem. Mas anjo pode virar homem? Teve homem que virou anjo. Melquisedeque foi para onde? Rei de Salém. Quem que era o rei de Salém? Era Sete, filho de Adão. O mais velho ali, que era o sacerdote de toda aquela região. Diz a Bíblia que ele sumiu. Não foi encontrado. Enoque, né? Enoque, isso, como dizer Enoque. Enoque sumiu e não foi encontrado. Para subir no reino de Deus, o seu corpo tem que ser transformado. Por causa de Elias, né? Ou alguém aqui consegue ir para o céu antes da hora, ou vai passar pela morte para receber o corpo glorificado, ou Jesus vai voltar e vai tirar esse corpo de corrupção e nós vamos subir. Mas Enoque não, virou anjo. Desapareceu. Se tornou, virou um ser angelical. Elias da mesma forma. Isso foi arrebatado nos olhos do profeta. Só, Da mesma forma. Então, Redemoinho pegou ele e cara entrou numa carruagem de fogo. Então, se homens podem subir para o céu antes da ressurreição, anjos também não podem cair num nível tão desgraçado e se tornar homens? Casa de Satanás, né? Aí você vai dizer, não, mas ali em Gênesis 6, né, havia os gigantes na terra, que não sei o quê. Não tem nada a ver ali com filho de anjo, não tem nada a ver. Você pega o texto e diz que os filhos de Deus se apaixonaram pelas filhas dos homens, ponto. E havia gigantes sobre a terra. Não está dizendo que eram esses filhos. E ainda ali não é anjo. Os filhos dos homens ali é a geração de Sete, que vem adorando a Deus, servindo a Deus, e que cresceu o olho nas mulheres das nações. Sete, Melquisedeque era o último da geração de Adão, que vem antes de Noé. Mas que os anjos, se eles não subirem no tempo certo, a corrupção do mundo que está sobre esse mundo também os atinge. Como atingiu os anjos que apareceram a Abraão, tanto que um subiu, né? O Senhor subiu e deixou os anjos lá, com fome, cansados, porque eles tinham que cumprir a missão. Então, isso é uma tese teológica que até mesmo nos círculos acadêmicos pode gerar polêmica, porque tudo que você escreve é para ser criticado. Mas muitas pessoas também poderão dizer que eu tenho razão. E eu penso justamente dessa forma. Você conhecer o outro professor ali, tem as mesmas ideias que as suas. Não é? Vamos lá. O anjo que lutou lá, o anjo que foi levar a bênção para Daniel. O cara teve que pedir ajuda. No inferno. Ele estava no cosmos, mas não estava no mundo celestial, estava no mundo do homem, no cosmos humano. Só que a degradação deles é tão terrível quando eles entram no mundo do homem, que ele precisou pedir ajuda de um ser que estava mais preparado por estar pouco tempo no cosmos onde o homem está. Imagina a guerra. Então, gente, só não pode pregar isso na igreja. Vai escandalizar a obra. Só não pode pregar isso. Você tá maluco. Só não pode pregar isso na igreja. Outra coisa, para a gente encerrar, eu vou dar a bênção apostólica de acordo com a liturgia hebraica. Outra coisa. Eu ia falar isso daí agora, eu ia perguntar agora. Então. Você falou que não existia a Trindade. Aí por causa da liturgia da bênção apostólica, o grande amor de Deus,
A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo. Verdade, de Mateus para cá. De Mateus para cá você tem a Trindade. Sim. De Mateus para trás não tem Trindade. Porque embora a triunidade esteja na divindade, mas o judeu não tinha essa concepção. Então por isso que nós não Até podemos. o dia de hoje ele não tem? Até o dia de hoje, judeu falar em Trindade ele já fica bravo, porque ele pensa em politeísmo, ele pensa em 3 deuses. Então o Antigo Testamento tem que ser lido de outra forma. Legal, livro de Jó. No Antigo Testamento, toda doença, flagelo, tudo que acontecia era a mão de Deus pesando. Deus mandou as pragas no Egito, fez os egípcios terem úlceras. Deus fez Miriam ficar leprosa. Deus permitiu que Jó ficasse doente também. E aí ele foi acusado, nossos amigos acusou ele de ter pecado. Então, doença, flagelo, morte, no Antigo Testamento é a mão de Deus pesando. A Bíblia diz que Deus condenou Ezequias à morte. Qual foi o pecado que ele cometeu? Nenhum. Cometeu sim. Ezequiel, o rei Ezequiel. É. Sim. Só não está escrito na Bíblia. Os versículos foram tirados, né? Não está escrito na Bíblia. Está escrito na tradição judaica. Está escrito no Talmud. Sim, agora sim. Mas quando você olha para a teologia de Jó, você vê que literalmente ali é o mérito. Você não tem mérito, por isso que está desse jeito. Olha para você. O que aconteceu? O que você fez? E ali Jó não devia nada, mas era a teologia, a mente das pessoas. Então, quando você olha para Ezequias, que você vê que ele ficou doente e a doença era úlceras, você tem que olhar logo para a teologia judaica. O que foi que ele fez? Qual foi o pecado que ele cometeu? Porque se você falar que não tem pecado, você sai fora do contexto histórico. Porque a Bíblia ela menciona que ele volta-se para a parede e interroga a Deus. E ele era um homem andou na sinceridade, reto,